Olá, mais um Tempo de Mesa está começando por aqui. Que bom que você está conosco. Já faço o convite para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder aí da sua rede de contatos. Estou recebendo aqui o evangelista Gilberto Cruz, ele que é também empresário e nos dá a honra de estar aqui conosco neste espaço de tempo de mesa, este espaço de conversa, também para ouvir um pouco da história de vida aqui do Gilberto ou o Betinho do conjunto Ebenezer. Tudo bem, Betinho? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Andrei? Uma alegria, uma honra estar aqui nesse podcast aí, Tempo de Mesa, ao qual Deus tem levantado através da tua vida, nesse espaço tão sagrado que é o teu lar, e com certeza é para abençoar muitas vidas através desses testemunhos, através também da palavra ministrada de homens e mulheres que já estiveram e vão estar aqui. Então é um início de um grande projeto de Deus na tua vida, Andrei, na vida também da tua esposa, enfim, é para edificar o reino e tudo soma para o reino. Gilberto, a gente vai falar aqui sobre mais uma edição do Ijuí Adorando a Jesus, este evento que é consagrado ao Senhor Jesus, 16ª edição, um evento belíssimo que abrange Ijuí e toda a nossa região, todo o estado, um encontro marcado em novembro. Também vamos conversar sobre o conjunto Ebenezer, muitos anos na estrada também, mas eu quero saber como é que era o Gilberto, o Betinho, na infância. Você que já vem de uma família cristã bastante tradicional, já seguia esse espaço da família, esses primeiros passos na fé do teu pai, da tua mãe, enfim, como é que era o Betinho na caminhada cristã no início lá da tua vida? Bem, essa história é bem longa, uma história bonita, né, Andrei? Sou cruzaltense e através dos avós paternos e maternos, houve ali a conversão dos dois lados, tanto do lado do pai, do lado da minha mãe, e o que a gente aprendeu desde o princípio com eles foi realmente aceitar a Jesus, mas com uma missão, né? Então, um vô que marcou muito aqui no interior de Juí, mais conhecido como o Rincão do Tigre, ali com Faxinal, o vô Hernani Moraes da Cruz. Ele era professor na época e, sendo professor, ele aceita Jesus bem na sua, ah, na sua caminhada no início ali da sua juventude, praticamente no início do seu casamento com a minha avó, e aceitando a Jesus, ele já constrói um templo da igreja em cima das terras ao qual ele morava, propriedade, e ali iniciou um projeto evangelístico através da vida do professor Nandi, conhecido assim. Então ele tinha, como se diz, uma entrada em muitos lugares que, quem sabe, o pastor, presidente, quem sabe aquele itinerante não teria. E no momento, por ele ser professor, ele pegava uma vitrola e, para quem conheceu essas vitrolas, com os discos bolachas, e contado por ele, também pelo meu pai, saíam em uma rural branca, aquela rural branca com azul, né, mesclada, e chegavam diante de muitos lugares, muitos lares, e pediam ali a permissão para rodar um louvor e trazer uma palavra. Claro que antes deles fazer tudo isso, tinha o chimarrão, tinha Uhum. a conversa do dia a dia, do que estava acontecendo naquele momento. ah, Era o assunto, quem sabe iniciava com política, com lavoura, com o que eles projetavam, e depois de todo esse assunto do dia a dia, ele pedia permissão e rodava ali 2, 3 louvores e trazia uma palavra. E assim nasceu ali muitas pessoas, no princípio, nasceram no evangelho, né, como uma nova criatura. Então vem uma veia Uhum. evangelística através do meu avô da parte paterna, né? E ele realmente fez a diferença na sua época. E em Cruz Alta também, o meu avô da parte materno, né?
O meu avô era um homem que nunca pregou, ele nunca cantou, né? Ele era um porteiro de uma igreja, mas eu não vi também um homem com um coração tão evangelístico como ele. Então, no momento que havia pessoas que estariam capacitadas para Uhum. ministrar, ele adorava fazer convites, né, para escutar essas pessoas, os pastores, os itinerantes, os evangelistas. Haveria, às vezes, um cantor na tal data na congregação, que ele era porteiro, né? E ele fazia o convite para toda a vizinhança, para amigos, para parentes, e assim trazia as pessoas para o evangelho, para se aproximar de Jesus. Então, tanto da parte de pai e de mãe, os meus avós sempre foram evangelistas nato, né? E isso foi passando para os filhos, para os netos, e creio que vai chegar até a volta de Cristo em toda a geração, né? E isso a gente vem já no sangue através do exemplo deles. Betinho, e você falou em Cruz Alta. Como é que tua família veio parar em Juí? Eu nasci em Cruz Alta, né? E na minha adolescência, o meu pai veio morar em Juí através do trabalho dele. Ele era representante comercial e fazia a região de Ijuí e Santo Ângelo. E fazendo essas duas cidades, se tornava uma correria, né? Ir e voltar todo dia Uhum. para casa. Então ele resolveu vir para Ijuí. E isso nos anos 90. E vindo para cá, a gente veio também. E no momento que cheguei aqui, fiquei por volta de um ano na cidade de Ijuí, ano de 93. E em 94 eu já fui a trabalho para a cidade de Panambi. Então eu chegava só nos finais de semana para visitar o pai e a mãe. E desde os 15 para 16 anos eu não morei mais em casa, né? Então fui para Panambi. De Panambi voltei a Cruz Alta para servir o exército brasileiro. 6 anos eu fiquei lá. E depois que saí do exército, eu voltei a Panambi e vou trabalhar no mesmo lugar onde eu sempre tinha trabalhado, né? Passando um tempo lá, já casado, Deus me traz para a cidade de Cruz Alta, e trazendo para a cidade de Cruz Alta, a minha esposa já está para ganhar o filho, o Kelvin, isso há 22 anos para 23. E no momento que ela está para ganhar o filho, tudo estava perfeito, tudo estava, como se diz, na normalidade, e Deus vinha falando há muito tempo do que a gente tem vivido, do que a gente tem feito, do que a gente vai viver ainda. E falava fortemente. E no momento que ele falava, eu me achava incapaz. E isso o inimigo coloca sobre a vida de todo o escolhido. Se achar pequeno, se achar incapaz de fazer algo para o reino. Até porque eu não era músico, eu nunca tinha cantado, eu nunca tinha tirado uma escala, eu nunca tinha lido a Bíblia. Algumas páginas, algum versículo, a gente tinha, como se diz, uma incapacidade mesmo natural, mas não sabendo que o capacitador estava já liberando a promessa e fazendo com que dentro de nós atiçasse algo sobrenatural, a fé, que ele é capaz de nos encher de tal forma, e quando nós abrirmos nossa boca, quando nós tomarmos posicionamento, não é o mais o homem natural, mas é o Espírito Santo de Deus que conduz, que nos capacita e que nos faz viver as promessas. Nascendo o primeiro filho, Andrei, o Kelvin, com 2 meses, ele adoece. E no momento que adoece, a medicina não dá conta na cidade de Cruz Alta,
passa por Ijuí, não dá conta, passa por Santa Maria, não dá conta, e passa até a cidade de Porto Alegre, na mão de especialistas. Foram 5 meses o Kelvin entrando e saindo de hospitais e sendo tratado por especialistas. Nesses 5 meses, eu aonde pude chegar e bater nas portas de homens e mulheres de Deus, profetas, aonde eu pude ir, eu fui. Igrejas de várias denominações, porque era um pai pedindo socorro pelo que ele mais amava, que era o primeiro filho. É o filho. E todas as vezes que eu chegava pedindo socorro e oração, os profetas falavam a mesma coisa. Toma um posicionamento. Eu tenho um plano na tua vida, na tua casa, e vai ser assim, assim, assim. Eu recebia com alegria essa palavra profética, mas não me posicionava. Porque eu me achava, como falei, incapaz. Até que certo dia, 5 meses se passou, o Kelvin estava na beira da morte e não tinha mais solução da medicina. E eu chego em um culto doméstico, que a gente ama isso, e uma profeta levanta a mão no meio de 15, 20 pessoas e diz: covarde, eu cansei de falar contigo. Se você não se posicionar, eu estou levando ele. Ele é meu. Naquele momento, foi como levar um choque da realidade que estava para acontecer e me posicionei e disse para Deus: eu não sei como fazer, não sei como iniciar. Eu só sei que amanhã eu estou me posicionando e vou fazer um voto diante de Deus, os joelhos dobrados em lágrimas, e jamais vou retroceder. Quando eu fiz esse voto, eu cheguei em uma loja de instrumentos musicais, eu morando em Cruz Alta. Eu cheguei aqui em Juí, em uma loja, e comprei os instrumentos e entreguei para o pastor, que era encarregado do evangelismo na cidade de Cruz Alta, e ele montou a equipe, e fazendo isso, naquele dia que eu me entreguei realmente nas mãos de Deus, o Kelvin foi curado instantaneamente. Nossa. E nunca mais ele adoeceu. Nunca mais ele foi para um leito da enfermidade. E já se passou 22 anos. Então, olhando para ti, Andrei, são 22 anos que a gente não tirou férias, não tirou, como se diz, sem parada alguma. Eu parei como todo o mundo parou na pandemia. Então, são 22 anos que a gente tem levantado a bandeira do Evangelho, aonde Deus abre porta. Também sei que Ele é capaz de abrir e é Ele que vai fazer acontecer a promessa. Então, se eu estiver hoje lá na favela, no meio dos valados, foi Deus que abriu a porta. Mas se eu estiver na capital, em um templo lindo, foi Deus que chamou. Foi Deus que abriu a porta. Então, quando me posiciono, eu fico 1 ano e 10 meses com esse grupo de evangelismo na cidade de Cruz Alta. Todo final de semana, com cultos evangelísticos na rua. Todos os finais de semana. E quando o tempo era chuvoso, era num lugar coberto, mas sem ter folga alguma. E o Kelvin estava, como se diz, liberto da doença. Este foi um dos votos que você fez, Gilberto? Sim. E tenho, por misericórdia, cumprido até os dias de hoje. Amém. Então iniciou na rua o projeto. Iniciou no evangelismo. E quando eu peguei o microfone a primeira vez, eu tremia, e as minhas pernas balançavam,
mas eu abri a boca e disse: a paz do Senhor. Atrás de mim estava uma equipe de músicos, cantores e um pastor que estaria ali pregando. E eu estava coordenando o grupo. No segundo culto eu já peguei o microfone. A paz do Senhor. Deus tem um plano na tua vida. No terceiro culto, Jesus estava já me capacitando, além de cumprimentar o povo, para ministrar entre um louvor e outro. Então, o que falta muitas vezes para mim e para a tua vida é um posicionamento. É se colocar na brecha. É levantar a cabeça independente do que alguém vá pensar. Muitos levantes aconteceram. Muitas pessoas não entenderam. Mas até hoje, estou de pé com a minha casa e quem prometeu, ele é poderoso para cumprir. Então, se posiciona, porque Deus é o capacitador, Deus é o que peleja e Deus é o que cumpre com toda a sua promessa na íntegra. E assim, a gente passou 1 ano e 8 meses na rua, nos campos, em bairros aonde a polícia temia chegar, nós estávamos lá. Em praças, nós estávamos lá pregando o evangelho. E quantas coisas a gente viveu desde o princípio. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo aquebrantadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo arrebatadas, pessoas manifestando dentro delas o inimigo da nossa alma, coisas que só Deus pode explicar. E aquilo foi, além de fortificando a nossa fé, vai nos alimentando e vai nos proporcionando a convicção que o nome de Jesus é o nome mais poderoso do universo. O nome de Jesus está sobre todo o nome. E no nome de Jesus nunca vai haver derrota. Vai haver processos. Mas suporta o processo, porque logo ali a vitória vai vir em nome de Jesus. Gilberto, estou bem curioso para saber como é que começa o conjunto Ebenezer. Era através esses amigos que estavam nessa caminhada aí contigo de fazer os cultos nos bairros, nos campos, enfim. Essa é a minha pergunta. Como é que começa o conjunto Ebenezer na tua vida? Como é que nasceu tudo isso? Na cidade de Cruz Alta não era Ebenezer. E era um grupo de evangelismo que foi levantado lá. O Ebenezer nasceu em 1989, na cidade de Ijuí. Pastor Ivonildo fez parte, que é pastor presidente em Santa Rosa. Mário Paz, nosso saudoso Neemias. Uma turma mais antiga fez parte deste grupo. E o que aconteceu? Antes de eu estar fazendo a obra em Cruz Alta, isso em 2003, se não me engano, o meu pai, ele pega uma fita cassete aqui em Juí e começa a escutar. E pergunta quem é os cantores, quem é esse grupo? Alguém diz para ele, esse é o Ebenezer. Ele olhou para um integrante ali, se não me engano era o Mário, e disse: aonde estão eles? Estão todos meio dispersos, mas continua Neemias, sua irmã, Valmor, se não me engano, continua entre 3, 4 no máximo ali, tirando uma escala ou participando de tempo em tempo. Aí o pai resolve reunir todos os integrantes, e naquele momento que ele reúne os integrantes, ali houve perdão, houve acerto, houve choro, oração, houve lágrima e um propósito.
houve um investimento da parte do meu pai naquele momento, e o pai inicia com Ebenezer em Ijuí novamente. Eu não estava ainda na ativa lá. Foi um ano antes o pai iniciou com o Ebenezer. Depois que o pai iniciou, passou-se um ano, eles fazendo a obra aqui, Deus trabalha para mim levantar um grupo lá. E naquele grupo eu fui para a rua. Naquele grupo que eu estava lá, 6 militares faziam parte. E quando Deus fecha, não tem como o homem abrir, né? A porta que ele fecha, ninguém abre. A porta que ele abre, ninguém fecha. Daqueles 6 militares, 4 foram transferidos. Eu tinha o equipamento, mas não tinha músico. Eu tinha equipamento e lugares para fazer a obra, mas não tinha mais integrantes. Ficou 2 ou 3. E Deus começou a falar fortemente: eu estou te tirando dessa cidade. Eu vou te levar para outro lugar. Mas eu não queria aceitar. Por isso, Deus, antes de levantar profeta para profetizar para o Andrei, para o Betinho, Deus começa a trabalhar com sinais. Profecia é a última instância que Deus levanta para quando nós não estamos entendendo os sinais. E Deus me deu sinais. Estava sem músico, estava sem condições de continuar. No momento que eu percebo que tinha lugares para fazer a obra, mas não tinha irmãos para ir, porque foram transferidos, a minha esposa toma um posicionamento, e quando eu chego na sexta-feira de viagem, trabalhava com vendas, ela diz: amanhã nós já estamos indo para Ijuí. Já está tudo preparado, a casa. Nossa. E o caminhão está carregando amanhã a nossa mudança. Naquele momento eu percebi que, por eu não entender a saída de Cruz Alta, Deus trabalhou na minha esposa para entender, porque o homem quer que os planos dele sejam concretizados. Mas muitas vezes nós, como homem natural, em momentos que a gente não está orando nesse sentido, queremos que o plano nosso sobressaia o plano de Deus. Eu chego em Juí, vou para casa e encosto todo o equipamento que eu tinha, e passa-se um tempo, o pai dizendo: vem fazer parte junto com nós aqui. Eu disse: não. Eu vim para Ijuí, já estou obedecendo a ordem de Deus, mas eu quero ficar aqui congregando, não envolvido na obra. E passou 2 meses, e certo dia eu estava na estrada, e o Espírito Santo adentrou o carro de tal forma, eu tive que parar. E ele falou fortemente comigo, e eu chorei mais de meia hora, 40 minutos, ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Naquele momento na estrada, eu ligo para o meu pai e disse para ele: sábado, se possível, o senhor marca uma agenda, que eu vou ter uma conversa com o grupo, e dependendo da conversa que eu tiver com eles, eu vou fazer parte do Ebenezer. E deu tudo certo naquela conversa, ajustamos muitas coisas, e passou um tempo, o pai disse para mim: assume a liderança, eu vou tocar o meu acordeon aqui, e você continua pautando aí, o que Deus colocar no teu coração, o que Deus ministrar o teu coração, você vai conduzindo. E assim, Andrei, daquele dia que a gente fez a reunião, orou, passou-se 12 anos com o Ebenezer, todos os finais de semana praticamente. Era difícil ter uma folga, fora dias de semana, aqui em Juí ou cidades perto, mas todos os finais de semana eu estava fazendo a obra. 12 anos eu estive com o Ebenezer, do tempo primórdio, né? Os primeiros. 12 anos sem entrar um integrante, sem sair nenhum. 12 anos. Até que Deus começa a trabalhar, alguns pegam idade, como meu pai pegou, outros casam, outros tomam outra direção, e a maioria deles saíram. Tudo em paz, tudo conforme Deus tinha
determinado, e eu continuei, porque Deus não mandou parar. Eu continuei. Hoje a gente passou-se, de que o grupo parou, passou-se 11 anos. 11 anos, e a gente está com outro grupo. A maioria dos músicos são de outra cidade, mas estamos fazendo a obra. Agora daí entra, né, Betinho, um ministério que leva teu nome, daí sim um Gilberto Cruz ou o Betinho mais maduro também, né? Como é que você encarou também essa nova fase aí do teu ministério? Eu trabalhei 12 anos com o grupo e a gente tinha um método que deu certo, mas hoje praticamente, não digo impossível, mas é bem mais difícil esse método que eu tinha. Nós nos reunimos toda sexta-feira antes dos trabalhos. Reunião e oração. Ah, Sábado e domingo teria congresso em algum lugar, na sexta nós tinha reunião e oração. Muitas vezes a reunião durou 5 minutos e a oração 1 hora. Muitas vezes a reunião durou 1 hora e a oração 5 minutos. Mas era conforme o Espírito Santo conduzia. E o que aconteceu? Nós ajustamos, pedimos ônibus, Deus deu. Nós pedimos para Deus uniformes. Nós tínhamos uniformes, 4, 5 uniformes, terno, gravata, camisa, calçado, tudo um igual ao outro. Então nós estávamos bem organizados nessa estrutura toda. E antes de chegar dentro da igreja no sábado à noite, que era o início de um congresso, 5, 10 minutos nós orávamos de mãos dadas dentro do ônibus. Sempre assim. Na igreja sede de Ijuí, aqui ao qual eu congrego, nós antes de subir no altar, nós orávamos também. 2, 3 minutos orávamos e pedíamos. Hoje, a gente tem uma geração nova e quem sabe musicalmente tem uma maior facilidade do que os antigos. Mas na parte espiritual é mais difícil. É mais difícil. Até porque a maioria não mora em Juí, então eu tenho essa debilidade de poder estar junto. A gente se reúne praticamente no dia. Então, mesmo que morássemos em Ijuí, eu creio que também seria difícil. É uma geração preparada, com talentos e dons, musicalmente falando, voz, mas é uma geração que, às vezes, é mais complicado chamar para o jejum, para a oração, para o clamor, mas mesmo assim a gente tem continuado e Deus tem feito. Porque eu sempre digo que em qualquer lugar, em uma empresa, em uma família, em uma igreja, o que importa é a cabeça estar sarada. Não que eu seja melhor, jamais. Mas se eu não tiver sarado, aí realmente o negócio não vai dar certo. Então eu tenho que estar sarado e 2, 3, 4, meia dúzia, ou todos têm que estar sarados. A cabeça tem que estar sarada. Numa igreja, dentro de casa, cabeça, sacerdote, num grupo, em um coral, enfim, em uma empresa, como eu falei, tem que a cabeça estar sarada. E isso faz com que Deus se comprometa com o que você está fazendo. Gilberto, no começo aqui deste espaço, mencionava que você vem de uma família cristã, né? Do teu pai, da tua mãe, enfim, dos meados lá de Cruz Alta. Hoje, no teu ministério, você tem a grata satisfação de ter a tua filha indo nos cultos contigo, a Gabriele, né? Sim. Como é que você reagiu quando começou esse processo, esse levantar da parte do Senhor na vida da Gabriele, ela estar junto contigo? Eu sempre digo, Andrei, que não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa. Isso está na Bíblia. Né? A ordem de Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Essa é uma ordem, né, que Jesus nos deu. Então, como a gente tem a veia evangelística desde o tempo dos avós, desde o tempo de pais, tios, e vem passando, a gente tenta, não é por nossa força, mas é no dia a dia a gente tenta passar para os filhos, e se Jesus não voltar, passar para os netos, bisnetos, tenta passar essa cultura. E como é que se iniciou o ministério, principalmente, tu falou da Gabi, mas vamos falar do Kelvin. Iniciou com culto doméstico, com leitura, com violão. Porque o meu culto, antes de eu tirar uma escala, como amanhã eu vou tirar uma escala com a Gabriela, minha filha, tem 12 anos, eu tenho que ter o meu culto com ela em casa. Inicio o culto em casa e eu entrego no altar. Então, iniciou com a vida do Kelvin, que é um músico, é um compositor e é pregador. E o Kelvin tem uma linguagem atual. Com 22 anos, ele já prega desde os seus 16, 17 anos. Ele tem uma mensagem profunda e uma linguagem atual, né? Muito mais polida que a minha. Então, o Kelvin entendia o projeto de Deus e investir aonde? Na música, na palavra. O Vitor, que está com 17 anos, eu já percebi que ele não é, como se diz, envolvido no muito falar, no muito se expressar. É um rapaz mais, como se diz, recatado, quieto. Porém, a inteligência do Vitor supera a do Kelvin e da Gabriele. E ele hoje é um exímio tecladista. Toca nos adolescentes. Também um homem de Deus. Obediente. Uma pessoa que não precisa explicar muito. Ele tem essa bondade de Deus de aprender muito fácil. E a Gabriele, ela tem o meu jeito, mas ela é a menina. Ela é explosiva, ela se entrega, já não é igual o Vitor, calado, inteligente, mas a Gabi, ela se entrega no louvor e tudo natural. E a gente investiu nela e iniciou na aula de ukulele. Sim. E se preparando com a voz. E eu sempre digo, ela nasceu num quarto de oração, o ministério dela. Kelvin, Vitor e Gabriele. Foi num quarto de oração. O Kelvin foi batizado em uma vigília. Tive a grata, a grata, como se diz, satisfação, um presente de Deus de eu impor as mãos dele. E ele foi batizado em uma vigília ali no Alto da União. O Vitor foi batizado dentro de casa. Também Deus honrou a minha vida, impus as mãos sobre ele e foi batizado. E a Gabriele também, em um culto doméstico, ali em casa, a gente orando, ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, o que se revela no altar é o que você faz no secreto. Não é ao inverso. Então, tu faz o teu ambiente, no teu quadrado, tu faz a tua busca com a tua casa, e aí se torna as promessas nítidas na vida deles. Então, pai e mãe, invista no teu filho, invista no diálogo, invista na leitura bíblica, dê um tempo para que a tua casa seja um pedaço do céu através do culto doméstico. Se não tiver um violão, cante um louvor, cante um corinho, leia a palavra, ensine o teu filho. Com certeza vai vir sobre a tua casa as promessas todas na íntegra. E assim tem sido lá em casa, para a glória de Deus. Então, inicia-se a igreja do Senhor, não na avenida tal, número tal, no templo tal. Inicia a igreja do Senhor dentro desse lar, dentro do meu lar. E lá nós entregamos tudo o que ele nos capacita no secreto. Betinho,
seguindo a nossa conversa por aqui, com certeza um testemunho edificante, você como instrumento de Deus através da tua casa. Agora vamos mudar a página um pouco aqui e falar do Ijuí Adorando a Jesus, um evento já consolidado aqui em Ijuí, já ocorreu em vários locais, no estádio do São Luís, lá no Parque das Exposições Vanderlei Burman, chega na 16ª edição. Como é que surgiu essa ideia para esse evento chegar à magnitude que ele é hoje e a proporção que ele toma nessa 16ª edição, né? Como é que nasce esse lindo projeto? Como eu te falei, Andrei, em nosso coração tem uma veia evangelística e nós com Ebenezer ganhando almas no estado, fora do estado, na Argentina, nós ministrando em praças públicas através de cultos evangelísticos, através também de aniversários de prefeituras, nós vendo o desenrolar de Deus através do Espírito Santo sobre milhares e milhares de vidas. O Espírito Santo colocou no coração de um trabalho ser feito em Juí, de uma magnitude evangelística nunca vista. E começou o projeto através do aniversário do Grupo Ebenezer. E esse aniversário foi em 2007, dentro da igreja sede, Assembleia de Deus. E naquele momento que nós lançamos o aniversário, o pastor autorizando tudo, a gente foi com a equipe de porta em rádios, e fazendo convite e falando do que Deus era capaz de fazer nas vidas, através dos convidados, através dos que iam ministrar, de quem ia louvar, e para a glória de Deus, naquele primeiro aniversário, que no momento era o 18º aniversário, mas primeiro aniversário sendo realizado dentro da igreja, a igreja superlotou e ficou gente do lado de fora, e no subsolo, mais de 150 cadeiras com telão, pessoas ali. Porque a gente foi de porta em porta e explicou para as pessoas o quanto Deus, através do seu Filho Jesus, amava eles, ama eles. E partimos para o segundo aniversário em 2008, dentro da igreja sede. E no mesmo contexto, aconteceu de trazermos o mesmo cantor, Tito Teles, da dupla Tony Tito, sem o Tony, porque o Tony tinha ido para a Itália com a esposa e com a sogra, de coragem com a sogra. E a gente trouxe o Tito e um pregador de Curitiba, pastor Marcos Romano. E no momento que a gente deu os nomes, alguns disseram até não vai dar muito público, porque o Tito já é conhecido, já teve Tony e Tito no primeiro aniversário, não vai dar muito público. Eu disse, a gente não está aqui para medir quem traz mais público, mas Deus nos revelou uma estratégia. E naquele momento, o DVD era muito em alta, era coisa que todos queriam ter um, até, e o CD, né? E no momento, era uma recordação, né? E no momento que a gente largou os nomes em oração, Deus fala no coração, porque Ele fala em nosso coração, através do Espírito Santo, dizendo, tem uma estratégia. E essa estratégia é fazer CDs. Distribuição gratuita, seleções louvor que liberta. Selecionei com a minha esposa 16 louvores, só com letras, que edificavam pessoas que não conhecem a Cristo. 16 letras. E fui para as rádios, com a equipe, porta em porta, onde nós poderíamos ir, e falamos, toda pessoa não evangélica que comparecer no 19º aniversário do Grupo Ebenezer, tal dia, sábado e domingo, vai ganhar de presente um CD, Seleções Louvor que Liberta. Em 2 dias, deu mais de 350 visitantes dentro da igreja. E todos ganharam um CD, e nós anotamos o nome e o endereço. Quando termina o trabalho, com pessoas também
lá no subsolo, porque não tinha lugar dentro da igreja, não tinha lugar na igreja, Ficou pequeno. telão, e muitos chegavam na porta, André, e diziam, por que convido se não tem espaço? Por que fazem toda essa propaganda se é para chegar aqui e não poder entrar? Quando termina o trabalho, o pastor me chama na época e diz, Betinho, você não vai poder mais fazer o aniversário. Isso o que houve? Deu 364 visitantes, se não me engano. Ele disse, não é o problema o evento, é que existem outros grupos aqui que querem fazer uma festa. E se nós dermos autorização para o Ebenezer fazer, todos os grupos de louvor que tem na igreja também têm direito de fazer aqui um congresso. Exato. E a igreja vai ser, como se diz, vai ser, como se diz, as datas, né, serão tomadas e vai ser inchado essa agenda de tal forma que a igreja vai viver só de congresso. Vai ficar um local mais para eventos, né? Isso aí. Aí eu dobrei os joelhos no gabinete e disse para ele, pastor, então ora por mim e me autoriza a fazer fora da igreja. Eles não, fora da igreja tu pode fazer. Daria na mesma coisa, mas o problema era não estar ali dentro da igreja. E ali, naquele momento que ele orou e autorizou ali, começa a nascer algo no coração. E voltando de um congresso em Novo Hamburgo, quando eu chego entre Soledade e Itapera, por volta de 4h30 da manhã, eu estou dirigindo o ônibus, todos estão dormindo, aí tem alguém ali servindo chimarrão, o Espírito Santo chega naquela cabine do ônibus e dá o nome do projeto, e as lágrimas vêm, e o renovo vem, e eu chegando em Juí, eu vou direto na sala do prefeito da época e peço para ele o estádio do São Luís. Ele prontamente levanta o telefone, liga para o presidente do São Luís, e o presidente do São Luís diz, terça-feira, às 19h30, temos reunião, manda ele vir aqui. Quando eu chego na terça-feira, diante do presidente do São Luís, eu explico qual é o projeto. E explicando o projeto, esse homem começa a chorar. Nossa, ele não é evangélico. Ele começa a chorar. Quando chega toda a diretoria do São Luís, eu sou apresentado para eles, e o presidente diz para mim expor qual é o projeto que tem em meu coração, do Ebenezer, para ser realizado no estádio. E quando eu vou falando, em questão de 5 minutos, coisa rápida, daquele montante da diretoria do estádio, mais de meia dúzia estavam chorando. Porque quando falamos, não é nós mais que falamos, é o Espírito Santo de Deus que nos enche. E ali eles autorizaram o estádio e só pediram para mim se era possível dividir ali o lucro dos lanches para que nós pagássemos a luz, a limpeza, e assim foi tratado. Não teve aluguel no estádio e nós fizemos 5 eventos ali. E aí o porquê saímos de lá, Andrei? Porque dos 5 eventos, 3 anos prometia chuva, e chuva torrencial. Mas nós orávamos na madrugada dentro do estádio e Jesus soprava a chuva para os trevos da cidade e não chovia dentro da cidade. Nossa. Só que a pressão às vezes aumentava, porque no momento que está montado um palco, uma estrutura de som e convidados com passagens compradas, se chega a chover no evento, o evento não acontece. Porque estamos no ar livre. Ali naquele momento, eu pedi para Deus um local e Deus confirmou o pavilhão 1 e 2, lá no Parque de Exposições Vanderlei Burman. 80 metros por 30, se não me engano é isso. 2.400 metros quadrados, nós começamos a realizar num lugar coberto o evento. Passou um tempo lá, vem a pandemia. Pós-pandemia, meus irmãos, a fé não alcançou estar no pavilhão 1 e 2, até por causa do aluguel de cadeiras e aluguel de palco. Aí partimos para o anfiteatro, que é local coberto e já tem o palco ali. Uma estrutura pronta, né? Pronto. O que acontece? Pós-pandemia, mudou muito a igreja. Mudou muito os eventos. Pode perceber que pós-pandemia, muitos trabalhos já não são realizados. Muitos congressos e muitos eventos já não são, né, feitos.
mas a gente continua por misericórdia em pé. E vamos em frente. Em nome de Jesus. Betinho, e agora a gente chega na 16ª edição, que acontece em novembro. Fala para nós o que está sendo preparado, o que já tem certo já. Confirmamos e seguimos lá no Parque das Exposições, né? Com certeza. Continuamos no Parque de Exposições, com apoio da Prefeitura. Importante isso, né, Betinho? Ainda não financeiramente, mas o evento Ijuí Adorando a Jesus já está no calendário oficial do município. Sempre o terceiro final de semana de novembro é realizado o evento. Já é data oficial do evento. Então, em novembro, do dia 14 a 16, nós estaremos, se Deus permitir, realizando o 16º evento. Já tem nomes pré-agendados, já tem alguém acertado, sim, mas nós vamos divulgar após passar o setembro, porque ainda tem alguns eventos na igreja, então a gente não quer colocar ali o cartaz ou nomes, porque vamos, como se diz, ter a ética de esperar o evento passar de setembro agora, e nós vamos lançar as novidades, os convidados, a partir de outubro, né? E o que eu posso glorificar a Deus, que o evento não ficou só em Juí. Se você perceber, Cruz Alta já está no calendário do município, né? Toda a região. Partindo para o terceiro Cruz Alta, adorando a Jesus. Saldanha Marinho já está indo para o terceiro. Santiago já está indo para o 9º ou 10º. Acho que é o 9º evento em Santiago. Também em Entre Juiz, se você entrar ali no site da prefeitura, já está indo para o 7º evento. E já está no calendário municipal também. Giruá fez 2, vai para o terceiro. E tem muitas cidades, Andrei, que eu sempre digo, a pessoa tem que ter perseverança onde Deus aprova. Tem muitas cidades que fizeram muitos eventos, projeto, como foi feito em Porto Xavier, 5 Porto Xavier adorando Jesus, e agora não é mais feito. O Panambi foi feito 2 eventos, também não fizeram mais. Por quê? Porque toda vez que um homem, um grupo, uma equipe se levanta para fazer um projeto para o reino, com certeza as trevas se levantam e vêm fortemente com retaliação. Mas pelo poder do nome de Jesus, da oração e de nós levantarmos a mão com autoridade, cai por terra todo levante e toda ferramenta preparada contra os filhos de Deus não prosperam, porque estamos levantando a bandeira do evangelho. Até porque ele disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E a última conversa que Jesus tem na terra com seus discípulos antes da sua ascensão foi em Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Mas Atos 1, versículo de número 8, ele diz: eu não tenho que passar para vocês a resposta ao qual vocês me pedem sobre o reino da terra, sobre o reino de Israel. Isso não compete a mim. Isso compete ao Pai. As estações, tudo está debaixo da poderosa mão do Pai, que está nos céus. A proposta, capítulo 1, versículo número 8, para com vocês é: recebereis o poder do Espírito Santo de Deus, que há de vir sobre vós. Para quê? Colocar poder sobre a vida do Andrei, do Betinho, do Ebenezer, da igreja, dos filhos de Deus. Por quê? Para ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se este foi o último diálogo que Jesus teve antes da sua ascensão aos céus, eu percebo que há ali uma ordem imperativa sobre todos nós. Nós não nascemos do acaso, Andrei. Amém. Verdade. Nós não estamos aqui em vão nessa noite. Nós não estamos aqui falando coisas que não edificam e coisas que não levam a lugar nenhum. Nós estamos aqui por um propósito, nesse tempo de mesa, para dizer que Jesus tem um plano, um projeto para com a tua vida, com a tua casa. Então, tome um posicionamento
em nome de Jesus. Mas antes de se posicionar, busque o revestimento do Espírito Santo de Deus. O porquê tem muitas obras, o porquê tem muitas coisas de Deus que vão até um pouco, mas não conseguem sobressair, não conseguem ir adiante, porque falta o revestimento. E o revestimento, Mateus nos dá a resposta. Mateus capítulo 6, versículo 6. Abra a porta do teu quarto. Entre no teu quarto. Feche a porta. Ora em secreto. Aquele que escuta em secreto o recompensará. O que quer dizer isso? No momento que você tem o secreto no quarto, ele te revela no meio de multidões. Amém, amém. Betinho, muito obrigado por ter vindo até aqui, ter contado um pouco da tua história. Sei que a gente poderia ter falado muito mais detalhes sobre a tua vida. Que Deus continue te abençoando muito, tua casa, tua família, teu ministério, enfim. E conta com a gente na divulgação do Rijuí Adorando a Jesus, trazendo pessoas aqui para a gente conversar e ouvir histórias, que muitas vezes a gente só conhece a pessoa, mas não conhece tudo aquilo que a pessoa passou até chegar até aqui. Muito obrigado por ter vindo hoje aqui a este espaço. Amém, André. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse tempo de mesa, né? De sentir essa comunhão e essa liberdade de poder falar um pouquinho do que a gente viveu, tem vivido e ainda tem certeza que viverá. E sempre digo, você, eu percebo aqui, que se colocou à disposição em algo que Deus confirmou desde o princípio na tua vida. Deus já colocou o caminho aberto diante de ti. Deus já te revelou coisas grandes que só tu falou, só liberou para com a tua esposa. E é assim mesmo. Tem coisas que não é para contar. É só para você e para tua esposa. E vai acontecer as promessas dia após dia sobre a tua vida, sobre este lar. E antes de encerrar, eu sempre digo, o porquê tem muitas pessoas que têm grandes promessas, mas você vê que não consegue ir em frente. Eu falei que o segredo é o secreto, mas também tem que ver que se esse secreto está te conduzindo no caminho e na direção certa. Tem pessoas que é para pregar, mas estão cantando. Tem pessoas que é para cantar, mas estão pregando. Tem pessoas que é pastorear, mas estão no banco. Tem pessoas que estão no banco, né? Mas era para estar pastoreando. Então ache o caminho perfeito e agradável ao qual Deus quer levantar a tua vida. E no momento que você achar este caminho, esta confirmação, vá para o joelho e ele vai cumprir com todas as promessas na tua vida e na tua casa. Seja abençoado com esse tempo de mesa em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Evangelista Gilberto Cruz, o Betinho, que contou aqui a sua belíssima história, com certeza um testemunho e tanto para a nossa vida. A gente volta na próxima oportunidade aqui neste tempo de mesa. Até mais.